Fala galera, sejam todos bem-vindos ao curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos aprender como programar de fato, colocar no código as nossas classes e os nossos objetos. E também vamos aprender aí como que a gente define atributos, operações de uma classe, como que a gente cria os objetos, como que a gente dá valor aos atributos, como que a gente chama as operações, os métodos. Então tudo isso nós vamos ver nesta aula. Bom, na aula passada, se vocês se recordam, nós entendemos os conceitos de classes e objetos e vimos também o que é um atributo, o que é um método dentro das classes e o que eles significam nos objetos quando eles passam a ter valores. E aí a gente discutiu muito o exemplo carro, onde a gente estudou lá, viu lá as características, algumas características de carro, a gente viu também alguns comportamentos de carro e viu que aquilo era uma classe, depois a gente deu valores para as características e viu que aquilo era um objeto. Então agora nós vamos criar, começar a definir a classe carro em um programa. Bom galera, então vamos criar a nossa classe carro. Em primeiro lugar vou criar um novo projeto aqui, File New Java Project, porque eu ainda não tenho um projeto específico. Se eu já tivesse, bastaria criar dentro dele. Vou chamar o meu projeto de automóveis. Ok, vou abrir aqui agora a estrutura do meu projeto. Aqui dentro de SRC, vou vir com o botão direito New Package para criar um novo pacote. Vou chamar de pacote geral. Finish, ele criou o pacote para a gente e agora eu vou criar de fato a minha classe. Eu vou clicar aqui em Class e vou criar a classe carro. Lembrando, gente, que o nome das classes, a gente sempre usa o Pascal Case para criar eles. Ou seja, primeira letra de cada nome em maiúsculo, as demais em minúsculo. Então, se eu tivesse aqui carro híbrido, por exemplo, o H seria maiúsculo e o resto em minúsculo. Tá? Então, essa é a convenção para a gente criar identificadores para as classes. Tá? Então, usando aí o Pascal Case. Então, C de carro maiúsculo. E aí ele cria para a gente, ele já cria até a assinatura da classe. Se fosse para a gente criar na mão, bastaria a gente digitar isso aqui, public class carro, o nome da classe. E aí a classe está criada. Vale lembrar que no Java, o nome da classe ele é exatamente igual ao nome do arquivo, tá? Não pode ser diferente. Então, inclusive a letra que é maiúscula tem que ser a mesma letra maiúscula no nome do arquivo. Então, cada letrinha tem que ser exatamente idêntica ao nome do arquivo .java, que é o arquivo que tem as classes Java. Então, é importante sempre isso. A gente vai ter uma classe por arquivo, tá? Então, a gente não tem, salvo algumas exceções, a gente não tem aí mais de uma classe por arquivo. Cada classe vai estar em um arquivo separado e o nome desse arquivo será o nome da classe em questão. Beleza, galera? Então assim a gente criou aí a nossa classe carro. Bom, agora que a gente já viu como que a gente declara uma classe, o quão simples é, vamos entender agora como que a gente faz para criar aí os atributos dentro da nossa classe. Bom pessoal, então vamos criar aí agora os atributos da nossa classe carro. Nós estudamos aí que os atributos são as características, na última aula a gente viu tudo isso. E a gente viu aí alguns atributos que a gente tinha aí na classe carro. O primeiro deles era a placa. A placa a gente pode modelar ela como uma string, ela tem letras, ela tem números, então a gente pode modelar ela facilmente como uma string. Então posso criar aqui string placa. E a gente criou aí um atributo. Tá? O próximo é a marca. A marca também é um texto, tá? É um nome. Então a gente pode também
declarar ele assim, ó, string marca. Uma outra forma da gente fazer também, né, já que são dois atributos do mesmo tipo, é botar aqui separado por vírgula, ó, string placa e marca. E aí a gente cria esses dois atributos. Temos também o modelo do carro. O modelo, ele também é uma string, também é um texto que nomeia o modelo do carro. A gente tem também a informação se o carro está ligado ou desligado, né, ligado ou não. Então, é uma situação onde a gente tem dois valores lógicos, né? Então a gente vai modelar como um boolean, é um valor booleano, sim ou não, true ou false. Vou chamar de ligado, ou ele está ligado ou ele não está. A gente tinha também a informação do consumo por litro desse carro. Tá? Então, a gente pode colocar aqui double consumo por litro. Porque é um double? Porque a gente pode ter aí consumos, né, quebrados, né? Então não necessariamente o valor vai ser inteiro. Então a gente precisa modelar de forma que nós consigamos representar aí esses números fracionários. E a gente tem também, né, a informação que diz qual a velocidade máxima e o outro último, qual a velocidade atual do veículo. Então, tanto a velocidade máxima quanto a velocidade atual também são double. Então, a gente pode colocar aqui velocidade máxima e velocidade atual. Aí a gente escreveu todos os nossos atributos, né, da nossa classe carro. Vale lembrar, gente, que os atributos eles são escritos em camel case, tá? Da mesma forma que as variáveis, os atributos, né, não deixam de ser variáveis, só que são variáveis aí, que têm um papel especial na classe, né? Elas vão representar características e vão acompanhar os objetos dessa classe por todo o tempo de vida dele. Então, assim, a gente usa o mesmo padrão para os atributos, tá, gente? Então, primeira letra do primeiro nome é minúscula e a partir do segundo nome, maiúscula, né? Você vê que o máximo é maiúsculo, atual é maiúsculo, aqui por litro, né? O P do por é maiúsculo, o L do litro é maiúsculo. Então, a gente vai usar também essa convenção para os atributos. E a gente pode também inicializar os atributos, tá? A gente já pode começar os atributos com algum valor. Por exemplo, eu posso vir aqui começar o atributo ligado como falso. Então, toda vez que o objeto da classe carro for criado, o ligado já vai ser, né, por padrão falso, ele vai começar desligado. O consumo por litro, a gente pode dar um valor aleatório, né, também, se a gente quiser. Não vamos dar, vamos colocar então 100. Tá? Vamos colocar que o consumo por litro de todo carro comece 100 até ser ajustado depois. Velocidade máxima, por exemplo, 200. Tá? E a velocidade atual, a gente vai começar com 0. Tá? Então, assim, a gente pode inicializar alguns, outros deixar sem inicializar. Por exemplo, placa, marca, modelo, a gente pode não inicializar. Né? Então, assim, é uma opção, né, inicializar. Aqui faria sentido para a gente inicializar o ligado, porque geralmente a gente vai começar desligado mesmo, e a velocidade atual, que o carro está parado, né? Então ele geralmente vai estar em velocidade 0, ele não vai estar andando. As outras coisas elas vão depender do objeto em questão. Então esses são atributos que vão ter que ser colocados depois, quando eu souber, né, qual a velocidade daquele carro específico, daquele objeto específico. Beleza, galera? Então, nesse caso, não vale tanto a pena a gente inicializar. Agora, se já é um valor padrão, já é algo que eu quero começar por padrão, eu tenho a opção também de inicializar os atributos, bastando colocar o igual e o valor que eu quero. Então, se eu quero inicializar a placa igual, escrevo a placa, né, LX, tal, tal. Então, assim, é possível também que a gente já inicialize os atributos da classe. Bom, agora que a gente já entendeu como que a gente faz para
criar os atributos dentro da nossa classe, vamos agora ver como que a gente cria e implementa os métodos, né, as operações na nossa classe. Bom, pessoal, vamos agora então criar os métodos da nossa classe, né, as operações. A gente viu que os métodos eles são os comportamentos, né, que um determinado objeto dessa classe vai poder executar. E a gente viu alguns comportamentos aí que a classe carro possui na última aula. O primeiro deles foi o ligar, então vamos criar aí o método ligar. Tá? A gente vai escrever aqui void ligar. Como a gente viu, o método ele é uma função, tá? Nesse caso um procedimento, porque não recebe nenhum argumento, mas é basicamente da mesma maneira que a gente declara uma função. Então é void porque ele não vai retornar nada, ele só vai ter o papel de ligar o carro, então void ligar. E aí o que o ligar vai fazer, né? Ele vai basicamente passar aí o nosso atributo ligado para true. Então a gente pode chegar aqui, ó, colocar this ponto ligado igual a true. Mas por que você colocou o this? A princípio, toda vez que a gente tiver aí um atributo, a gente vai colocar o this antes. Toda vez que a gente for usar os atributos dentro dos métodos da nossa classe, a gente usa o this ponto e o nome do atributo. Mais à frente a gente vai entender melhor, né, qual é o papel do this, mas a princípio vamos encarar assim, toda vez que eu tiver um atributo, eu for usar um atributo no meu método, eu vou colocar this ponto e o nome do atributo. Então aqui eu estou pegando o atributo ligado e colocando ele para true, ou seja, agora o carro está ligado. Eu posso também exibir uma mensagem no console dizendo, né, carro ligado. Então, esse é o nosso método ligar. Do mesmo modo, a gente tem o método desligar. Tá? Então, void desligar. A gente também não precisa receber nada. E o que a gente vai fazer? Desligado igual a false. Então, agora a gente vai passar o nosso atributo ligado, informando agora o carro está desligado. É falso o atributo ligado, ele não está mais ligado. E podemos, né, mandar imprimir no console também carro desligado. Então, esses são os comportamentos aí para ligar e desligar. A gente tem também o comportamento acelerar. Então, void acelerar. Não vamos retornar nada também. E aí aqui a gente recebe, né, a gente vai precisar receber a quantidade, né, de aceleração que a gente vai ter que empregar no carro. Então vamos criar aqui um atributo QTD aceleracão, né, a quantidade de aceleração que a gente quer empregar aí no nosso carro. Então, a princípio, né, a ideia é bem simples. Tá? Basta que a gente venha aqui, ó, this ponto velocidade atual, vamos acelerar, né? Então vai ser a velocidade atual igual a ela mesma, né? Ou seja, a gente pode até usar aqui o mais igual, que é a velocidade atual igual a ela mesma, só que mais a quantidade de aceleração. Então, o que eu estou fazendo? Eu pego a minha velocidade atual, poxa, estou a 100, vou acelerar 20 km, então eu tenho que ir a 120. Então, eu pego ela mesma, que é 100, mais a quantidade de aceleração que eu estou supondo aqui que seja 20. Tá? Então, a princípio, seria isso. Só que a gente tem que ter alguns cuidados com essa aceleração, né? Porque está vindo dados de fora aqui, tem algumas coisas que a gente tem que respeitar quando a gente acelera. Então, a primeira coisa que a gente tem que verificar
antes de fato aumentar a velocidade do carro, é verificar o seguinte, ó, se a quantidade de aceleração for maior do que zero. Porque se na hora que alguém for chamar esse método aqui, passar um valor negativo ou um valor nulo aqui, né, ou seja, zero, eu não vou acelerar nada. Né? E a princípio, né, embora fisicamente exista, aqui a gente não vai querer uma aceleração negativa. Porque aí já se trataria, né, de uma frenagem. Então aqui nesse caso a gente quer que as acelerações sejam positivas. Então a gente precisa garantir que o que está chegando de fora seja positivo. Então a gente garante isso com esse if. Ó. Se a quantidade de aceleração for maior que zero, beleza. Aí eu posso então fazer isso. Então vamos aqui colocar isso tudo dentro desse if aqui. Agora, se não for, eu não faço nada. Eu vou manter o carro na velocidade que ele está. Uma outra coisa que a gente precisa, né, garantir é que quando eu acelerar, depois dessa aceleração, a minha velocidade atual não vai ultrapassar a minha velocidade máxima. Lembra que no carro eu tenho uma velocidade máxima? Então, se a velocidade máxima é 200, eu estou a 190. Se eu acelerar 30, eu vou passar da minha velocidade máxima. Então, eu preciso garantir que eu não vou ultrapassar. Eu sempre vou estar no máximo, né? A minha velocidade atual vai sempre estar até a minha velocidade máxima. Ela não pode exceder a velocidade máxima. Então, para isso, ó, depois que eu já atribuí a velocidade, ou seja, vamos supor que aqui a velocidade atual seja 190, eu somei, agora eu estou com 220, somei 30 aqui, estou com 220 de velocidade, mas a minha máxima é 200. Então, eu tenho que corrigir isso nesse método. E aí eu faço essa correção aqui embaixo. Ó. Eu verifico o seguinte, se após, né, eu já acelerei, então se diz velocidade atual, que ela já está acelerada, eu já somei. Agora ela for maior que dis.velocidade máxima, ou seja, se a velocidade atual agora ela está maior que a velocidade máxima, isso não pode. Então o que eu faço? Eu faço ela ficar igual à minha velocidade máxima. Então a velocidade atual agora vai ser igual a dis.velocidade máxima. Aí eu corrigi, eu estava 230, opa, não pode, isso é proibido. Então cai para 200, que é a velocidade máxima permitida. E aí eu garanto que o carro vai estar sempre até na velocidade máxima, ele nunca vai passar. Então reparem, gente, que agora a gente, né, deixa dentro do método a validação. Repare que aqui eu fiz duas validações. Ó. Validei o parâmetro e validei também uma condição do meu negócio, né, do meu modelo, que é que a velocidade atual ela nunca pode passar da velocidade máxima. Então, assim, as validações agora elas ficam centralizadas dentro dos métodos. Então, toda vez que alguém chamar ou acelerar, isso aqui já vai ser respeitado, ninguém vai precisar lembrar de repetir isso aqui em outros lugares do código. Está tudo dentro da própria classe, dentro do método. A gente tem também, né, da mesma forma, o método frear. Tá? Então, void frear. Void também, porque não vai retornar valor nenhum. E aí, eu tenho que receber também a quantidade de frenagem. Ou seja, quanto que ele quer frear o carro. Então, primeiro princípio, eu tenho que verificar se a quantidade de frenagem não é negativa, porque aí eu já estaria acelerando, e isso eu não quero, porque isso já está sendo feito pelo método acelerar aqui. Então, o que eu quero na verdade? Eu quero sempre uma quantidade positiva. Então, quantidade de frenagem, ela precisa ser maior que zero. Tá? Então, se ela não for maior que zero, eu não faço nada. Vai continuar na velocidade em que está. Depois, o que a gente faz? A gente faz, de fato, a frenagem. Ó. Diz velocidade atual menos igual, ou seja, ela mesma menos
a quantidade de frenagem que foi informada. Então, se eu estou a 200, freiei 30, vou para 170. Então, essa é a dinâmica. Só que aqui a gente também precisa ter um outro cuidado, né? A gente precisa fazer uma outra correção se for necessário. Porque vamos, né, entender que a gente está aí andando a 20 por hora. E aí eu vou frear 30. Eu não posso ficar a menos 10. Isso não existe. O carro vai estar parado, ele não vai ter, né, uma velocidade negativa. Então aí eu preciso ter atenção para isso, para não deixar novamente o carro com velocidade negativa. Então o que eu faço? Eu verifico o seguinte, após a frenagem, a velocidade atual ela é menor que zero. Então, supondo essa situação, eu estava em 20, freiei 30, estou com menos 10. Vai bater dentro desse if. Então, o que eu faço? Pô, está negativo, isso não pode. Isso não é possível. Então, o que eu faço? This velocidade atual é igual a zero. Eu simplesmente zero. Se eu freiei de maneira que ficou negativo, eu sei que isso não pode. Então, o carro, na verdade, está parado. Então, o que eu faço? Boto a velocidade dele de parado, velocidade zero. Ele não está andando mais. E aí eu garanto que ele nunca vai ter uma velocidade negativa. Beleza, galera? Então, novamente, vocês vejam aí que, mais uma vez, a gente tem aí validações que estão dentro do método, centralizadas. Ninguém vai precisar lembrar disso aqui depois. Basta chamar o frear e toda a lógica, tudo que tem que ser tomado cuidado, está aqui dentro do frear. Então, essa concentração aí da validação é um grande trunfo aí que a orientação ao objeto nos dá. E o último comportamento que a gente tinha visto era o calcular consumo. Tá? O calcular consumo, ele calcula, né, o quanto o carro gastou quando ele percorreu uma distância. E aí, nesse caso, a gente vai retornar sim, porque é um cálculo de consumo, então a gente tem que retornar, né, qual foi o resultado desse cálculo. Então a gente vai retornar um double e vamos chamar o método de calcular consumo. A gente precisa receber também a distância percorrida. Tá? A distância percorrida. Reparem também que nos métodos a gente também usa o camel case. Tá? Então toda estrutura aí que tem essa natureza de variável, a gente vai usar, né, o camel case. E aí a gente vai fazer o cálculo. Né? Como é que a gente calcula o consumo? A gente pega e faz o seguinte, retorna a distância percorrida, que foi informada aqui, e divide pelo consumo por litro. A gente faz aí essa divisão. Então, eu pego uma determinada distância. Né? Então, se eu percorri 20 km e faço, sei lá, 15 km por litro, então basta que eu pegue a distância que eu percorri, divida pelo consumo que o carro faz, e eu vou ter o resultado de quanto ele gastou. E isso vai ser retornado à pessoa que chamou o método, né? Aonde ela chamou, ela vai receber esse resultado, seja no main, outra classe, enfim, vai receber esse resultado e vai poder trabalhar com ele. Então isso faz com que nós consigamos calcular o consumo do carro. Beleza, galera? Então esses eram os comportamentos que a gente tinha visto. Tá? Observem que aqui a todo momento, né, a gente pode alterar os atributos da classe através dos métodos dela própria. Então, a gente tem essa possibilidade. E a gente tem a questão da centralização que eu comentei, né, que a gente tem essa vantagem de estar tudo ali dentro do método da própria classe, toda a validação, a manipulação dos dados, fica tudo centralizado. Então não tem o programador tal vai usar esse método, beleza, ele só vai ter preocupação de usar. Se 3 programadores forem usar, eles só vão chamar o método. Eles não precisam estar se preocupando mais com, os 3 vão ter que ir lá, cada um na sua parte,
validar. Não, agora a validação já está toda aqui dentro, tá? Basta eles pegarem e usarem. Então vejam como a coisa, né, ela fica aí simplificada. Ok, galera? Então assim a gente declarou os métodos da nossa classe carro. Bom, agora que a gente já viu como criar a nossa classe, como criar nossos atributos e também os métodos, a gente já tem nossa classe pronta. Então nossa forma já está pronta. Agora falta entendermos, né, como criar os objetos a partir dessa forma. Porque a forma é só uma definição, né? A classe é só uma definição, uma abstração. Agora a gente vai entender de fato como que a gente faz para criar os objetos a partir dessa classe que a gente acabou de definir. Bom, pessoal, vou mostrar para vocês agora então como que a gente faz para trabalhar, né, com objetos de uma classe que a gente criou. Nesse caso, com objetos aí da classe carro. Vou criar aqui uma nova classe, tá? Vou vir aqui no geral, new class. Vou chamar essa classe de principal. Tá? De programa. Vou chamar essa classe de programa. Aqui na nossa classe, vou criar um método main aqui. Então, criei o método main. E aí agora eu vou criar um objeto da nossa classe carro. Para criar esse objeto, basta eu fazer o seguinte, ó, new carro, abro, fecho parênteses, ponto e vírgula. Esse comando aqui cria um novo objeto da classe carro. Tá, galera? Então esse é o comando que cria o objeto. E aí vocês perguntam, mas como que a gente vai fazer para usar esse objeto, para acessar os atributos, usar os métodos e tal? Então assim, gente, dessa forma aqui não vai ter muito o que a gente fazer. Então, salvo algumas exceções, na maioria das vezes, quando a gente tiver a criação de um objeto, a gente vai ter que criar também uma variável para receber, né, a referência desse objeto, né? Então a gente chama isso de variável de referência, tá? Uma variável do tipo da classe. Então, por exemplo, vou criar aqui uma variável do tipo carro. A carro C é igual a new carro. Reparem que é a mesma estrutura de variável, tipo e identificador. Então, meu identificador é o C e o meu tipo é carro. Tá? Então, assim como a gente tem int, double, quando a gente tem as nossas classes, essas classes elas também podem ser usadas como tipos de variáveis, justamente para que a gente crie as nossas variáveis de referência, que mais à frente a gente vai entender por que é de referência. Então, dessa maneira, então, é que eu vou poder manipular os meus objetos. O comando new, o que ele faz na verdade? Ele aloca um espaço de memória, né, para aquele objeto que acabou de ser criado. Ele pega, aloca e constrói a estrutura do objeto naquele espaço. Tá? Então ele pega, cria, aloca na memória um espaço para o objeto ficar. Depois ele cria a estrutura do objeto, né, os campos, os atributos, tudo ali dentro. E finalmente ele retorna o endereço de memória daquele objeto para a variável de referência, nesse caso a variável C. Então, a partir desse momento que a gente já tem, né, o objeto criado em memória, a gente pode então acessar os atributos e métodos desse objeto. Então, por meio da variável de referência, eu posso acessá-los usando aí o operador ponto. Tá, vamos ver aí alguns exemplos, né, de como que a gente faz para atribuir valores, né, colocar valores nos atributos do carro que a gente acabou de criar. Então, como a nossa variável de referência que está armazenando aí o endereço do objeto é o C, eu vou colocar aqui, ó, c.placa igual, e vou colocar uma placa no carro, ATK 4829. Beleza, eu coloquei uma placa. Vou colocar agora o modelo. Então, c.modelo igual a Fusion.
Vou colocar agora a marca c.marca igual a Ford. Vou colocar agora o consumo por litro desse carro. Tá? C.consumo por litro é igual a 15. Tá? Então, esse é o consumo por litro desse carro em específico, desse modelo de carro. Então, é desse objeto em específico. Lembra que a gente comentou que cada objeto vai ter aí o seu consumo? Aqui a gente está atribuindo esse valor. E a gente tem, finalmente, a velocidade máxima. Tá? C.velocidade máxima igual a 195. Então, gente, reparem que aqui nós colocamos valores aí nos atributos do nosso carro que a gente acabou de criar. Se a gente criasse um outro carro aqui embaixo, a gente poderia botar outros valores diferentes aqui, outra placa. Eu poderia ter um novo comando aqui, carro C igual a new carro, e não C, perdão, C eu já usei aqui em cima, né? Carro D igual a new carro, e aí ir colocando D ponto placa, e aí eu colocaria a placa desse novo carro, A, C, e assim eu poderia então trabalhar aí com outro objeto. Tá, gente? Então, assim que a gente faz para colocar aí valores nos atributos, né? A forma da gente acessar os atributos. E a gente pode também acessar os métodos, né, do nosso carro. Então, o que eu posso fazer? Posso pegar e, sei lá, ligar o carro. Então, pego C, meu carro C, ponto ligar. E ele vai ligar o carro, né? Vai alterar lá para ligado e tal. Posso pegar aqui, por exemplo, C.acelerar. Vou acelerar 30 km por hora, por exemplo. Aí posso agora frear. C.frear. Vou frear 25. Posso agora acelerar mais 35. Então, C.acelerar 35. Então, a rotina mesmo que um carro vai fazendo. Acelera, freia e assim vai. Posso frear agora mais uma vez. Posso pegar aqui e frear, sei lá, 90. Meu carro vai até parar no caso. Posso calcular o consumo do carro também. Posso chegar aqui, criar uma variável double, consumo igual a C, que é o meu carro, ponto calcular consumo. E posso digitar então a distância percorrida. Vamos supor que eu percorri aí 100 km. Qual o consumo? Ele vai calcular e vai jogar aqui na minha variável consumo. Calculou o consumo, jogou na variável consumo. Eu posso agora imprimir na tela qual foi o consumo que esse carro teve. Então, posso colocar aqui, o consumo para 100 km foi de, ou é de, né, porque sempre essa é a taxa de consumo, mais, e posso vir aqui em C ponto, C ponto não, na minha variável consumo, mais consumo, que já está com valor aqui. Posso depois desligar o carro também, C ponto desligar, enfim, e chamar todas as operações dessa maneira. Tá, vamos executar o código aqui. Ok. E aí ele executou, e ele calculou o consumo para 100 km é de 6,6666. Então, aproximadamente aí 6,7 litros. Então, assim, dessa maneira, eu tive aqui, liguei o carro, acelerei, freiei, e no final desliguei, calculei o consumo. Se eu quiser, eu posso exibir a velocidade atual do carro também. Sei lá, vamos no meio aqui
Nesse ponto aqui eu poderia exibir, ó, qual a velocidade atual aqui. Vou colocar velocidade mais, e pego aqui, ó, C ponto velocidade atual, para pegar a velocidade atual do meu carro. Depois de frear, vou exibir aqui novamente, ó, uma nova velocidade dele, mais C ponto velocidade atual. Vou executar novamente, para a gente ver esse comportamento aqui, ó. Você vê, ele foi, acelerou, freou, acelerou e exibiu. Estou a 40 por hora aqui. Nesse momento, depois de ter acelerado esse 35, ele está a 40. Depois que ele freou 90, a gente já viu que o próprio programa ele já não vai deixar ficar negativo. Tá? Então, 40 menos 90, na verdade, vai dar 0, porque ele não vai deixar ficar negativo. A gente fez essa validação lá. Deu abaixo de 0, ele vai automaticamente passar a velocidade para 0, né, que o carro está parado. Então, nesse momento, o carro estava parado, a gente depois calculou o consumo e desligou o carro. Beleza, galera? Então, a gente viu aqui como que a gente faz para acessar métodos, para acessar atributos, né, como que é essa dinâmica para trabalhar com objetos. A gente viu a classe e agora a gente viu como trabalhar com objetos aí, dessa classe. Bom, então a gente acabou de ver, né, como que a gente faz para criar e trabalhar aí com um objeto. Porém, nós não estamos limitados a criar apenas um objeto de uma determinada classe. Assim como a gente tem vários tipos de carro, modelos, e dentro de um mesmo modelo, vários carros com placas diferentes, né? Modelos iguais, mas placas diferentes, enfim. Então a gente pode ter quantos objetos nós queiramos de uma mesma classe. Então vamos ver como que a gente trabalha aí com mais de um objeto no nosso programa. E finalmente, pessoal, como eu já havia até comentado, né, a gente não tem necessariamente que ter apenas um objeto. A gente pode ter vários objetos de uma mesma classe e trabalhar com eles em conjunto no mesmo programa. Então eu posso ter aqui, ó, carro C2 igual a new carro, e aí coloco uma placa nele, C2.placa, vamos mexer na placa agora do C2, igual a KTE 8316, uma outra placa. Vamos colocar agora para o segundo carro. Não vou preencher todos, tá, galera? Só para a gente exemplificar aqui, para a gente também poderia colocar modelo, tudo certinho, igual do que está aqui em cima, né? Só para a gente ter um pouco mais de celeridade. Posso aqui depois já criar um outro carro, por exemplo, carro C3 igual a new carro. Um terceiro carro C3 ponto placa igual a KUJS8018. Aí eu posso depois chegar aqui, ó, e pegar o, sei lá, o C2 e já ligar ele. Vamos separado aqui para a gente visualizar melhor. Eu posso depois pegar o C2 e ligar. Pego o C3 e ligo também. Ligar. Aqui embaixo já estou ligando o C, né? Posso vir aqui C2 ponto, desligar, enfim. E assim vai. Então, entre um programa eu posso mexer com vários objetos, fazendo uma operação em um, outra no outro. Naturalmente, a gente não vai ter aí formas a gente teria que atribuir velocidade máxima, né? Tudo certinho, para acelerar, fazer tudo certinho aí, para que não tenhamos nenhum erro com relação a isso. Mas assim, a ideia é mostrar para vocês que a gente pode trabalhar com vários objetos, né, no mesmo programa, não precisa estar limitado a um só. Tá? Aí, em várias situações, a gente vai ter que trabalhar
com mais de um objeto. Então a ideia é igual. A gente só vai declarar, criar, dar new para criar outros objetos. Aqui a gente deu 3 new, ou seja, a gente criou 3 objetos e trabalhou com eles. Ligamos, desligamos, aqui aceleramos, que a gente já tinha visto no exemplo passado. Enfim, então é possível também. Vou executar aqui para vocês verem que está tudo certo. E ele vai executar tudo certinho. Não pedimos para exibir nada sobre esses carros, então ele não exibiu, mas o programa rodou, ele cumpriu tudo isso aqui. Então tá aí o exemplo aí, de como manipular vários objetos num programa. Bom, galera, a nossa aula se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido aí como que a gente faz para trabalhar aí com as nossas classes e objetos. Um grande abraço a todos e até a próxima.